Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, eu tô aqui hoje para falar de um assunto muito interessante, que é comunicação para advogados, mas nós vamos falar também sobre comunicação assertiva e PNL. Gente, esse assunto tem bombado cada dia mais esse assunto tem bombado, tem sido explodido aí pelo Brasil. Por quê? As pessoas precisam muito se comunicar melhor. E eu tô aguardando meu convidado que acabou de entrar, o Alessandro. Já vou chamar ele aqui, que nós vamos falar sobre comunicação para advogados, comunicação assertiva e PNL. Um assunto que vocês vão adorar. Tô colocando aqui o entrou, bem-vinda, Ângela, muito bem-vinda, viu? Bem-vinda aí à nossa live maravilhosa sobre comunicação para advogados, como se portar melhor. Rodolfo também entrou, muito bem-vindos todos. Estou aguardando aqui, já aceitei o convite do Alessandro para entrar aqui na live com a gente. Gente, o que mais o advogado precisa hoje? O que mais o advogado precisa hoje é passar confiança para as pessoas. Porque eu falo que não adianta o advogado saber de todas as leis do mundo, trabalhar no escritório mais maravilhoso do mundo, se ele não tem comunicação assertiva, se ele não tem uma comunicação boa, se ele não tem trabalho. Eu acho que o Alessandro está conseguindo entrar, estou conseguindo ouvir, mas ele ainda não está aparecendo aqui para nós. Todos muito bem-vindos, viu? Essa live vai ser de arrebentar. Então, se você quer aí melhorar sua comunicação, saber um pouquinho de PNL, saber de comunicação assertiva, de acertar mesmo ali, de ter nas suas conversas o resultado que você espera das pessoas, perde essa live não, tá? Vou convidar aqui o Alessandro de novo, que ele chegou aqui, vamos ver. Vamos ver que agora vai dar, hein, gente? Agora vai dar. O que eu falo? O advogado, ele precisa passar o quê? Ele precisa passar credibilidade, ele precisa ter uma fala clara, o cliente precisa entender o que ele está falando, né? E os colegas de trabalho... Oi, Alessandro, boa noite, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem? Aqui no nosso canal, viu? Um prazer te receber. O prazer é meu. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de falar um pouquinho desse meu novo projeto aí. Maravilha. Se apresente aí para a nossa audiência, com o que você trabalha. Fala um pouquinho para as pessoas te conhecerem, Alessandro. Meu nome é Alessandro, eu trabalho aí com desenvolvimento profissional e o meu novo projeto, na realidade, é a Gold Lawyers, que é um desenvolvimento profissional aí voltado ao público do direito, público jurídico, advogados, advogadas aí, e em algumas competências aí que, conforme a grande maioria dos profissionais conhece aí o Fórum Econômico Mundial, e então a gente acaba capacitando aí em algumas competências relacionadas a soft skills aí, principalmente a parte de inteligência emocional, resiliência, resolução de problemas complexos, criatividade e programação neurolinguística. Ótimo, Alessandro. Alessandro, olha só, o Rodolfo está falando aqui que seu som tá alto e abafado. Dá uma conferidinha aí, dá uma conferidinha. Gente, olha que interessante o trabalho do Alessandro. Até porque eu falo, Alessandro, que o advogado hoje não interessa se ele sabe todas as leis do mundo, não interessa se ele trabalha num escritório de advocacia mais chique do mundo, se ele não tiver um comportamento, né? Um PNL, uma programação neurolinguística, uma comunicação adequada e assertiva, o outro é escolhido para trabalhar. Não é isso? Tá melhor o áudio? Vê se melhorou. Vamos ver. Gente, dá um ok aí se o áudio do Alessandro tá legal. Rodolfo, Fabiana, que delícia. Ó, Luiz, Bruninha, Marcinha, Carla, Cássia, que delícia ter todos vocês aqui, viu? Muito gostoso. Dá o feedback para nós do som do Alessandro, se tá legal, como é que tá? Como que tá aí? Fazendo um teste do áudio aí. Isso. Fala aí com a gente, se agora tá legal. Som do Alessandro. Ok, ok. Teste 1, 2, 3 aqui. Que tava no suporte aqui, agora eu tô com ele na mão aqui. Ah, tá. Ele colocou que tá igual, mas eu acho que tá bacana. Pra mim tá bacana. Pra vocês tá bacana? Eu acho que tá bacana. Vê se tá dando pra ouvir certinho, Rodolfo. A Ângela falou que meu áudio tá baixo também. Meu áudio tá baixo. Eu vou pegar o fone de ouvido, que eu acho que ajuda bem. Rodolfo, me Deixa eu ver ajuda. se eu pego um fonezinho aqui.
Rodolfo, me ajuda aí. Isso, eu acho que o fone vai ajudar. Vou pegar o meu também, peraí. Eu acho que agora vai ficar bom, hein? Ouvindo bem, melhor. Ah, que bom. Alô? Ai, que bom. Agora eu também vou ouvir melhor. Pronto, pronto. Tô ouvindo bem melhor também. Ângela, me fala aí se você tá me ouvindo melhor agora também. Tá? Que a Ângela falou Estão me ouvindo bem? Ó, estão ouvindo o Alessandro bem? Coloca aí se melhorou pra nós. Pra gente saber direitinho. Alessandro, na verdade, esse comportamento todo que a gente observa das pessoas realmente entenderem aquilo que a gente quer passar, né, de forma bacana, porque normalmente a Ângela falou que tá ok agora, ó. Obrigada, Ângela, obrigada. Que bacana, que O ótimo. Rodolfo também falou que tá ok. Maravilhoso. Da gente ter realmente essa comunicação assertiva, né? E termos também a chave para o sucesso hoje é a consistência. Então, isso tudo trabalhado junto, eu acho que o resultado é muito melhor. Não é isso, Alessandro? Sim, na realidade, eu acho que é tudo questão de você conseguir colocar de forma adequada a comunicação no seu dia a dia. Porque você começa a ter consistência no que você fala, você começa a ter coerência naquilo que você fala. E o que acontece? Quando você fala efetivamente em comunicação assertiva, não é só a escrita ou a oratória, mas também aquela questão de como você consegue assimilar os pensamentos para falar de forma fluida. Exatamente. E uma outra situação que eu vejo bastante, as pessoas falam muito e ouvem pouco. E, na realidade, quando a gente fala numa comunicação assertiva, a gente precisa dar mais ouvidos também, entender o que o nosso interlocutor está dizendo, de que forma ele está dizendo, para que a gente possa utilizar os canais mais adequados. Por exemplo, dentro da programação neurolinguística, a gente cita que, por exemplo, uma pessoa ela é mais auditiva, mais visual, mais sinestésica, ou até inespecífica, como quando ela atende para mais de 2 simultaneamente. E, por exemplo, se uma pessoa fala, eu te vejo mais tarde, você começa a identificar na forma da pessoa se expressar, na forma dela conversar, que essa pessoa especificamente, eu te vejo mais tarde, nossa, eu gostaria de ver uma luz no fim do túnel. A pessoa começa a dar sinais ali que ela é visual. Ou seja, a forma dela se comunicar, ela está dando uma amplitude maior em sinais visuais. Então, é uma pessoa que você, como interlocutor, teria uma tendência aí de melhor resultado nessa comunicação, falando nessa linguagem com essa pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa que vai buscar um apartamento, está comprando um apartamento, e gostaria de saber especificamente informações, e é uma pessoa mais, vamos dizer, visual, você poderia falar, não, o apartamento é amplo, é iluminado, você tem uma boa vista, ou tentar trazer um pouco mais das características visuais. Agora, se é uma pessoa mais auditiva, por exemplo, que ela, eu ando ouvindo coisas, eu vou te ligar, uma pessoa que quer um contato mais próximo, é uma pessoa que tem uma tendência quando o seu cliente tem uma tendência de gostar mais de falar com você ao telefone. Se você for falar alguma coisa do mesmo apartamento, por exemplo, dando uma representação hipotética aí, é uma pessoa que você pode falar, aqui é um apartamento silencioso,
aqui você ouve a natureza, você classificar e dar uma conotação mais positiva a questões mais auditivas, que vão aí agradar a essa pessoa. Perfeitamente. Alessandro, você sabe até que muitas pessoas, nós estamos falando aqui mais relacionado ao profissional hoje, né? Mas isso é tão presente que até nas famílias, às vezes tem um marido que é mais auditivo, a esposa é mais sensitiva, ou o filho é mais... A gente tem que entender até as pessoas que moram com a gente, o que elas são mais para colaborar nessa comunicação dentro de casa. Porque se a sua esposa é mais auditiva, você tem que focar mais na comunicação auditiva com ela. Se o seu marido é mais sensitivo, focar mais na comunicação com ele sensitiva. E assim, se o seu filho é mais visual, focar com ele no visual. Porque as pessoas se dão muito melhor assim. E muita gente não sabe disso. Quem não estuda PNL não sabe que as pessoas têm sim os sentidos que elas são mais direcionadas ali, não sei se é essa palavra, e que as pessoas recebem mais uma pitada de Sofia. Falou que tá gostando do nosso papo. Delícia, Sofia, obrigada. Bacana. Bacana. E isso é muito importante, principalmente em casa, né? E no trabalho também. No trabalho do dia a dia. E é tão importante o que a gente fala, é mais importante o que a gente fala, é mais importante a forma que a gente fala, na verdade, do que exatamente a gente fala. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o pensamento positivo, ele normalmente, ele ignora o negativo, né? E o pensamento negativo, ele ignora o positivo. Então, o que eu falo muito para as minhas alunas, Alessandra? Eu falo assim, gente, se você vai para um trabalho, ou se você vai mostrar um apartamento, você é corretora, ou se você colocar na sua cabeça, se você mandar para o seu cérebro, né? Se você comandar para ele, olha, eu tô com vergonha, eu tô com medo, eu vou dar branco, eu não vou saber, eu vou esquecer o que eu vou falar, eu vou ficar com vergonha. É isso que vai acontecer. Porque é o comando que a gente está dando. Agora, se a gente der o comando, não, eu já sei o apartamento que eu vou mostrar, eu já mostrei para outra pessoa, eu estou confiante, você vai chegar lá, você vai mandar para o seu cérebro, Lu, você está segura, você está autoconfiante, e você vai lá, vai arrebentar e vai até vender esse apartamento. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos, não é isso, Alessandro? Sim, com certeza. Inclusive, é engraçado fazer um parênteses aí no que você falou do negativo, né? Se eu falar para você, por exemplo, não pense num elefante rosa pulando em uma pata. Já pensei. Então, quando a gente não quer pensar em alguma coisa, a gente tem que já fazer o oposto. Pense em um trem, pense num lugar bonito. Na realidade, você utilizar a palavra não é exatamente a mesma coisa que você falar para o seu cérebro. Pense exatamente nisso. Verdade. A palavra não, ela acaba sendo uma incentivadora para aquilo que você não quer. Exatamente. Então, quando você... Até como você falou aí na questão da comunicação na família e tal, quando você vai educar seu filho, quando você fala não faça isso, o que ele lembra é uma comunicação assertiva de faça isso. Por quê? O cérebro da gente vai ignorar a palavra não. É exatamente isso. Exatamente isso. E o que acontece? Como que os nossos pensamentos afetam a nossa neurologia, né? Exatamente. Se você fala um não para você, parece que aquilo entra. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, a forma que a gente ouve, porque muitas vezes a gente não responde à realidade, a gente não ouve a realidade, a gente ouve o que a gente quer entender. Né? A gente responde à nossa percepção, sendo que, na verdade, existem várias percepções e existe a realidade também. Então, eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa se policiar com isso. A gente precisa se blindar, né, de pensamentos positivos, de realmente focar no que a gente quer, no que a gente busca. Porque as sinopses mentais, a gente consegue reprogramar ela. Né? A gente tem essas sinopses mentais todas. E, gente, o cérebro, ele é reprogramado. É igual o computador, né, Alessandro? Ele tem aquela casca. Se a gente for lá e falar, eu não quero o Word aqui, vou tirar o Word, não quero o Word mais no meu computador, quero só o Excel e não sei o quê. A gente programou aquilo para o nosso computador.
O cérebro é a mesma coisa, gente. O cérebro, a gente reprograma ele, a gente modula ele de acordo com o que a gente vive, com o que a gente estuda, com o que a gente aceita para nossa vida. Não é isso, Alessandro? Uhum. Com certeza. E, na realidade, eu vou até além. Ninguém muda por livre e espontânea vontade. Ninguém consegue mudar uma outra pessoa. Sim. A pessoa, ela só consegue mudar através de uma necessidade dela mesma. Porque a pessoa tem que estar motivada para a mudança. Nossa, essa palavra é maravilhosa. Exato. E a pessoa só se transforma efetivamente quando ela quer. E quando a gente faz a transformação, a gente passa por algumas etapas. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais resiliente, para algumas pessoas pode ser até uma palavra relativamente nova aí, mas a resiliência é a capacidade que a gente tem de superar algum trauma, algum problema que a gente teve e voltar ao nosso aspecto normal, cotidiano. E, por exemplo, um exemplo de resiliência é a gente terminar, por exemplo, um relacionamento, ser demitido de uma empresa e estar pronto para um novo relacionamento, para um novo trabalho. Isso é a gente se tornar resiliente ao ponto de voltar ao ponto de partida, reiniciar aquela trajetória. E o que acontece? Como que a gente faz isso especificamente? A gente precisa aí ter uma jornada comportamental e nos nossos pensamentos que a gente vai fazendo isso gradualmente. Eu estou positivo, eu preciso trabalhar isso, ter isso durante um período de 30 dias, por exemplo. Você com afirmações, e a partir da hora que você faz afirmações ali, Lu, você acaba doutrinando o seu cérebro para que ele haja de forma natural. E depois de 30 dias, na realidade, os estudos dizem que a partir de 21 dias, para ser mais específico, isso se torna rotina. E quando se torna rotina, vira automático para você. Então você vai se acostumando a ficar resiliente. Exatamente. Em definitivo. É a força do hábito, né? Agora, Isso. Você falou a questão da motivação também. Tem gente que fala, Lu, eu não tenho motivação, que não sei o quê. Eu até falo, gente, a diferença é a gente também se dar a oportunidade, né, de ter a motivação. Tem gente que acorda na segunda-feira, Alessandra, e fala assim, ai meu Deus, que delícia, hoje é segunda-feira, oportunidade de iniciar uma nova vida, uma nova semana, essa semana eu vou focar, essa semana eu vou conquistar meus desejos dessa semana, que delícia, tá. A outra já acorda e fala assim, que merda, hoje é segunda-feira. Ai meu Deus do céu. Eu falo assim, gente, se você não quer viver segunda-feira, eu falo nas minhas palestras mesmo, se você não quer segunda-feira, morre no domingo. Tem que morrer no domingo, que toda semana a gente vai ter segunda-feira. E a gente tem que agradecer por isso, porque é uma oportunidade de começar de novo, né? De recomeçar. É a questão de, se você perder um emprego, ou se você perder um relacionamento, você vai morrer por causa disso? Não, você vai recomeçar. Você vai trabalhar isso no seu cérebro, né? De reformular o seu cérebro e colocar ele para um novo caminho. Nosso cérebro, a gente reprograma ele a hora que a gente quiser. E eu acho que aqui o que a gente comentou dos sensitivos lá, do olfato, do sensitivo, da audição, da gente perceber, isso é muito importante, porque a gente tem que trabalhar principalmente isso. Eu sou mais auditiva. Então, gente, eu preciso selecionar realmente se eu estou escutando a realidade, ou se eu estou escutando o que eu quero ouvir. Ou se eu estou transformando, tem pessoas que disturpem, né, o que a gente ouve, disturpam o que a gente ouve. Então, assim, prestem muita atenção nisso, prestem atenção do que vocês estão aceitando para colocar dentro de vocês. Alessandro, tem algumas perguntinhas aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver. A Jo Closet colocou boa noite, gente. Colocou um monte de coraçãozinho pra gente, linda. Ó, agradeço. Obrigada. Ó, uma pitada de Sofia colocou, sou muito insegura, mesmo dominando o assunto ou situação. A gente já vai comentar sobre isso. E a Ângela colocou, nosso presidente é um exemplo disso, diz coisas certas de forma errada, por isso está sendo apedrejado.
Bom, quer responder da Ângela, depois eu respondo a da Sofia? Vamos Alessandra, lá. vamos lá. A questão da insegurança é uma questão que a gente precisa trabalhar. O que acontece? Principalmente, o meu nicho de trabalho, o meu mercado de trabalho é educação. Educação para advogados, para ser bem específico. O que acontece? O advogado, ele recém-formado, ou o profissional em geral recém-formado, ele conhece muito da letra da lei, ele conhece os livros como ninguém. Só que o que acontece? Na hora dele efetivamente colocar em prática isso, o receio da pessoa de ser confrontado deixa a pessoa na retaguarda. E até rejeitado, né? Sim, exatamente. Por quê? As pessoas acabam tendo aí algumas situações que vão inibir um pouco mais. Por exemplo, se a pessoa vai ser confrontada num tribunal por um advogado mais experiente, a pessoa, não que ela tenha dúvida, mas ela vai se sentir, de certa forma, coagida. Sim. Vai se sentir em coação e ela vai ter uma tendência maior a perder, vamos dizer assim, essa inteligência emocional. E o que acontece? Como você consegue ganhar um pouco mais de autoconfiança? Você precisa trabalhar isso. Você precisa avaliar, principalmente, os cenários, as formas que você é insegura. Por exemplo, eu não sei exatamente qual que é o seu tipo de trabalho, mas se você é advogado e você vai efetivamente estar no tribunal no dia seguinte, a minha sugestão é que você estude não só a matéria que você vai falar amanhã, seja administrativo, seja civil, criminal, não importa. Além disso, você tem que colocar num papel, a minha sugestão é você colocar no papel 20 perguntas das mais absurdas que esse outro profissional pode fazer para você. Para quem está em busca de um trabalho, de uma oportunidade profissional, a mesma coisa. O que um entrevistador, um recrutador, vai perguntar para você, por exemplo, quais são as suas características principais, os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Marca aquilo ali para você não ser pego de surpresa. Quanto menos você tiver surpresa, mais confiante você vai estar. Exatamente. Então, é você se antecipar para o que pode ser um problema para você. Exatamente, maravilhoso, Alessandra. E também essa questão, além de você estar muito preparada com o conteúdo, né, com as perguntas, com o conteúdo, eu acho muito importante, além de ter uma respiração bem trabalhada, porque a respiração, ela leva para o cérebro, oxigena o cérebro e dá concentração, porque a gente vai falar, né, a questão também de pensar no positivo, Alessandro. Porque se você vai para, igual a Sofia que falou, né, que se sente insegura. Sofia, se você está dominando o conteúdo, se você está com uma respiração bem trabalhada, porque se a gente não está com a respiração trabalhada, dá aquela ansiedade e a gente ativa um hormônio que ele faz? Ele enrijece os nossos músculos, ele atrapalha toda a nossa... deixa a gente vermelho, é o hormônio da adrenalina, né? Ele deixa a gente vermelho, ele manda... Então a gente precisa coordenar o nosso cérebro. Manda para o seu cérebro coisas positivas, que você já sabe o assunto, que você já domina, que você fez as perguntas, que você fez, igual a Alessandra falou, fez perguntas além do que você poderia imaginar, que você está completamente segura, não tem como dar errado, gente. Se você for com esse posicionamento de eu tô segura, mandar esse comando pro seu cérebro, ele vai falar para você, né? É Sofia, né? Sofia, você está segura, Sofia, você está autoconfiante, vai com tudo. Manda ver. E você chega lá segura e quando você vê, já passou, você arrebentou. Eu falo isso, Alessandra, até porque isso já aconteceu comigo demais. Eu já fui uma pessoa extremamente insegura, extremamente tímida, extremamente... Nossa, se eu tivesse que dar minha opinião, acho que eu preferia morrer. Então, assim, eu já passei muito pelo que vocês falam comigo.
Então, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo. Eu sei exatamente o caminho que leva a gente a conseguir essa segurança. O Alessandro também trabalha com PNL, maravilhoso, né? Porque PNL hoje eu acho que tem dominado aí o mundo com relação a gente se descobrir também. Para que a gente veio nesse mundo? O que é o nosso objetivo? O que é o nosso sonho? Né? E reprogramar isso na gente. Quantas pessoas trabalham com quem não gosta, vai para o trabalho sofrendo, com aquela angústia, ai, tô indo trabalhar. E por que não faz? Gente, a vida dura tão pouco. A vida passa tão rápido, né? Pra gente fazer o que não gosta, para nós fazermos coisas que não gostamos, pelo amor de Deus. Ó, e a Ângela então falou, o nosso presidente é um exemplo disso, diz coisas certas de forma errada. Gente, o Jair Bolsonaro, ele realmente, ele fala coisas certas. Eu não quero entrar em políticas aqui, né? Porque deve ter gente contra, gente a favor e tal. A gente não vai falar de política aqui. Mas eu concordo sim que ele é apedrejado muitas vezes injustamente, né? Ele é apedrejado injustamente. Ele tem uma comunicação que ele tenta falar o que ele quer, que a maioria das pessoas concordam, mas muitas vezes ele fala de forma correta e as pessoas entendem de formas erradas. Mas as pessoas que estão acompanhando ele entendem o que ele está falando. Entendem e eu acredito que concordam com o que ele está falando. Inclusive, falando de comunicação de presidente, e a Dilma, gente? Que comunicação era aquela? Você lembra, Alessandro? Na realidade era uma comunicação Deus! completamente distorcida. Eu Não falava, gente, o que essa mulher fazia, tá falando, pelo amor de Deus? não fazia nexo com, não fazia interligação ali entre um assunto e outro. Nada, nada. Ela não falava nada com nada. Eu não sei como ela conseguiu chegar lá e até se manter lá, né, por um tempo, porque realmente a comunicação dela é, assim, das piores. Eu trabalho com isso, eu me formei em 2004, eu trabalho com isso há 16 anos e eu não me lembro de ter visto uma comunicação, assim, mais louca na minha vida. Maravilhoso. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui a mais. Ó, a Lilian tá mandando um ok pra gente. O Léo Amaral também, gostaram. A comunicação, a Ângela colocou, a comunicação dele é péssima. Então, as pessoas muitas vezes não compreendem ou a pessoa não passa a mensagem. Eu até falo que a diferença da comunicação, Alessandra, da oratória, é que a comunicação é o ato e o efeito de tornar comum, Ângela. Tudo nosso é comunicação. Nossos olhos, nossos quadris, tá com o ombro aqui, ó. Se eu e o Alessandro estivéssemos aqui assim, ó, gente, boa noite, tudo bem? Gente, vocês iam falar assim, gente, essa mulher quer dormir, tá com preguiça, tá com sono, o que é? Né? Ou se a gente tivesse, nós não estivéssemos usando a linguagem corporal, uma dicção boa, não iríamos estar aprendendo vocês aqui. Agora, a oratória é outra coisa. A oratória é você fazer a outra pessoa te entender. É a outra pessoa conseguir realmente captar a sua mensagem. Porque comunicar é nato. Todo mundo comunica. A gente abre o olho, fecha o olho, tá comunicando, todo mundo comunica. Agora, fazer o outro perceber o que você realmente quer passar, aí já é o que a gente trabalha, né, Alessandro? E tem uma outra questão aí que é muito importante. Isso gera, assim, muita concordância e discordância. Porém, o que eu tenho para dizer aqui é que nós somos responsáveis pelo que o nosso interlocutor compreende. Sim, exatamente, é a oratória. Por quê? Se efetivamente eu estou conversando com uma pessoa, eu preciso comprar uma medicação. Se eu não for claro para a pessoa, ela pode me trazer qualquer tipo de medicação. Exatamente. Porque eu não fui específico. Exatamente. Quando a gente vai conversar, isso em qualquer tipo de relacionamento, profissional, amoroso, pai e filhos, você tem que ser específico na sua comunicação. E quando eu digo específico, eu gostaria, por exemplo, que você buscasse o medicamento XPTO para mim. Perfeito. Vai até lá e faz a compra do medicamento. Uhum. Porque se você simplesmente for literal, eu vou falar vai parecer besteira o que eu vou falar, mas é real. Em Portugal, as pessoas são muito literais. Literais ao ponto de um amigo meu que mora lá, ele comentando comigo que ele pediu para a filha dele ir como fala?
ir na farmácia e ver se tinha um medicamento. Só que ele tinha dado 50 euros para ela para comprar o medicamento. Vai lá e vê se tem o remédio lá. Que era um remédio que ela estava com dor abdominal, alguma coisa assim, mal-estar. Sei. Aí ela pegou e voltou, com o dinheiro na mão e falou: sim, tinha um medicamento lá. Por quê? Ele não foi literal. Ou ela também não compreendeu. Não houve uma assertividade na comunicação. E a gente não se dá ao trabalho de analisar o contexto do que está sendo perguntado. A gente acaba tendo um retrabalho, tem ruído na comunicação, isso é ruim. E cada uma acaba tendo uma comunicação. Quando você falou de Portugal, eu morei em Portugal 3 anos, né? Eu fiz a minha pós-graduação em oratória em Lisboa. E quando eu morei em Lisboa, eu chorei, assim, os 3 primeiros meses, Alessandro. Sabe por quê? Porque a comunicação deles é extremamente literal. É exatamente o que você falou. Quando eu cheguei em Lisboa, eu pensei... Eu tinha 23 anos quando eu mudei pra lá. Eu tinha acabado de formar. Eu pensei, gente, eu vou numa banca de jornal comprar um jornal. Por quê? Eu não sei como escreve em português de Portugal. Porque eles falam diferente, eles têm concordâncias diferentes, né? Tanto que as minhas provas vinham todas riscadas, porque eles falam, estou a falar, eu estou a dizer, muitas palavras são diferentes, né? E eu cheguei na banca e falei, olha, eu quero comprar um jornal. E ele estava arrumando, o senhor estava arrumando, era umas 9 horas da manhã. Aí ele virou para mim e falou, você não tá vendo que eu estou arrumando a banca, não sei o quê? Eu falei, gente... Aí, eu não entendi na hora, eu falei, ele deve ser louco, né? Eu falei, ele deve ser louco. Vou pro mercado fazer minha compra. Fui fazer compra no mercado. Inclusive, fiquei impressionada, porque as pessoas que moram lá, é muito baratinho as coisas, né? Pra gente comprar, com 20 euros, a gente faz a compra de um mês. É uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, quando eu voltei na banca, aí eu fui percebendo que lá todo mundo era assim. Que aí eu indo pra lá, uma mulher tropeçou, a outra já falou, não está vendo, não está enxergando o chão. E eu falando, gente, mas ela não enxergou. E a outra... Não, mas você também no seu país são só tiros. Então eles são assim, né? A comunicação deles é diferente. Então depende da gente também sabermos lidar, de nós sabermos lidar com cada tipo de comunicação e saber entender exatamente através da linguagem corporal, principalmente, né, Alessandro? Porque a linguagem corporal é 55% da nossa comunicação. Então se você está comunicando de forma... Porque você poderia me falar, Lu, você quer fazer uma live comigo, sei lá? Você falasse pra mim, e eu falasse assim, quero. Eu falei que quero, mas a comunicação foi outra. A linguagem corporal. Então, assim, isso a gente tem que perceber. E muitas pessoas agem com uma comunicação. Eu poderia estar louca pra fazer uma live com você, mas eu não soube me comunicar. Aí você fala, eu não vou nem marcar live com a Lu, porque eu acho que ela não quer. Na verdade, ela tá doida pra fazer, mas ela não soube se comunicar. Ela acha que porque ela respondeu quero, tá tudo certo. E não é, a gente precisa ter aquele contexto. Assim como também saber o momento, como a gente dá uma ordem ou como a gente faz um pedido, né? Como a gente sugere alguma coisa. Tudo tem a forma correta para outra pessoa receber exatamente o que a gente quer passar. Não é, Alessandro? Sim, por exemplo, você chegar para o seu filho. É diferente você chegar, filho, eu gostaria que você estudasse. Ou você dizer para ele, eu quero que você estude. Você tem que estudar hoje até às 17 horas. Né? Ou eu gostaria que você estudasse até às 17. Exatamente. Você acaba acolhendo um pouco mais no gostaria. Exatamente. Você traz a pessoa para mais próxima de você. Você se coloca numa posição de reconfortar a pessoa. Exatamente. Isso é gerar empatia. Você acaba sendo flexível e gera empatia. Exatamente. Isso melhora muito a comunicação. Muitas pessoas têm problemas com isso, Alessandro, no trabalho. Porque às vezes uma mulher pega um cargo de liderança numa empresa e ela tem um comando, né, sei lá, umas 20 pessoas para comandar, e ela não sabe a forma de sugerir ou de comandar. E ela acaba sendo muito gentil também, e pedir, falando, olha, faz isso para mim assim, assado, não coloca uma data, não estipula um tempo, e a pessoa não faz. Aí chega à noite, você fez? Não fiz, achei que podia ser essa semana, não precisava ser hoje. Então, tipo assim, atrapalha todo o trabalho dela, porque ela não sabe
se comunicar. De chegar e pedir, olha, eu preciso que você faça isso hoje até as 18 horas, eu preciso disso pronto. Não é mal educado, Mas isso... não é, ela não está sendo grossa, nada disso, ela realmente precisa, né? Sim. E na realidade isso daí não é exclusivo da mulher, né? Na realidade eu vejo aí muitas pessoas aí, algumas pessoas de liderança aí, homens também, independente da idade, às vezes tem aí o desafio muito grande aí na hora de comandar pessoas aí, seus subordinados. Exatamente. E essas pessoas que estão num cargo de liderança, elas precisam praticar essas competências aí de comunicação. Porque, apesar da gente aprender a falar desde cedo, aprender a escrever no pré-escolar e a gente acabar tendo noções de oratória, saber se comunicar e se capacitar, dentro da faculdade a gente não aprende a se comunicar de forma assertiva. De jeito nenhum. E é impressionante que isso é um fato muito característico nosso aqui também, né, Alessandro? Porque fora, nos Estados Unidos, por exemplo, eles já têm oratória na infância. Então, quando chega na adolescência, quando eles chegam na adolescência, eles já estão adolescentes preparados para dar sua opinião, sem medo de, o que vão pensar da minha opinião? Acho que eu não vou falar nada. Muitas pessoas deixam de dar ideias inteligentes, ideias maravilhosas no trabalho ou para os amigos, porque tem medo de que as pessoas vão pensar, guardam aquelas ideias maravilhosas para eles. Lá fora não, lá fora eles expõem, se gostarem bem, se não gostar, amém, foi uma tentativa, o não já tem, gente. O não já tem, né? Então a gente precisa saber que nós precisamos sim passar para fora os nossos pensamentos, o que a gente pensa, o que a gente espera daquela pessoa. Porque às vezes você fica esperando uma coisa da pessoa e a pessoa não age daquela forma e você quer que ela adivinhe. Né? Você quer que ela adivinhe aquilo. Inclusive nós participamos de um evento, né, muito grande, né, Alessandro? É até por isso que vou comentar isso aqui por causa desse assunto. E nós almoçamos na mesma mesa, era uma mesa para 10 lugares, estava eu, meu marido, vários amigos, o Alessandro. Lá que a gente se conheceu nesse evento, foi para muitas mil pessoas, né? Foi um evento muito grande. Bastante. E nós estávamos falando sobre isso lá, gente, sobre essa questão da pessoa ter que adivinhar o que a gente quer. Não foi esse assunto da mesa? Foi em fevereiro, exatamente. eu acho. Foi em fevereiro. Na realidade, o que acontece? Às vezes a gente acaba acreditando que só um olhar a gente está fazendo uma comunicação. Você falar, não foi nada, é uma forma de comunicação. Só que o que acontece? A gente começa a perceber que as pessoas não têm a obrigação de adivinhar o que se passa dentro da nossa cabeça. Então, se a gente tem uma expectativa em relação a alguém, a gente precisa ser efetivo naquilo que a gente quer e espera da outra pessoa. Por exemplo, se você vai num restaurante, você não vai ficar simplesmente olhando para a cara do garçom. A pessoa que não fala, ela escreve. Se nenhum dos dois, provavelmente tem alguém junto que vai auxiliar. Mas precisa ser solicitado o pedido da pessoa, para que ela seja atendida adequadamente. Porque o garçom não vai vir com um suco, um refrigerante, um prato. Que a pessoa quer, né? Exatamente. A mesma maneira é no nosso trabalho ou na nossa vida dentro de casa. Com as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, a gente precisa também declarar abertamente, abrir a comunicação dentro desse relacionamento, qualquer que seja, e conversar com eles efetivamente sobre aquilo que a gente tem como expectativa, porque a expectativa é só nossa. O outro não interfere na sua expectativa. Exatamente. Se eu tenho expectativa de almoçar bem num restaurante, para almoçar bem, eu preciso me comunicar bem com o maître, me comunicar bem com o garçom, fazer ele compreender exatamente o que eu estou pedindo, agradecer ao pedido, e eu tenho certeza que na grande maioria das localidades eu serei bem atendido, desde que eu me porte de maneira não apenas cordial, mas que eu consiga demonstrar efetivamente
o prato que eu quero, da forma que eu quero. Com uma comunicação assertiva, né? Exato. Agora, a comunicação assertiva, ela envolve não só o que a gente fala, o nosso conteúdo, né? Como a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem vocal, a nossa entonação, Alessandro, não é? Se a gente fala com entonação mais firme, Sim. ou mais assim, e a nossa comunicação, ela varia no nosso trabalho, com o nosso marido, com o nosso filho. A gente não chega, nós não falamos da mesma forma que falamos com um colega de trabalho, como, né, o boa noite, tudo bem e tal, bem-vindo, não sei o quê. Como nós chegamos e falamos com o nosso marido, oi, meu amor, não sei o quê. Cada pessoa nós comunicamos de um jeito. Com o nosso filho, né? A comunicação assertiva não é que você tem que ter uma comunicação. Às vezes, quando eu estou em palestra, a pessoa fala assim, Lu, mas você está me falando que eu tenho que ser uma atriz, um ator? Gente, nada a ver. Zero a ver. É porque com cada pessoa, a nossa forma... Imagina se a gente se comunicasse com todas as pessoas igual a gente comunica com as pessoas do nosso trabalho. Aí você chega em casa, fala boa noite, né? Boa noite e tal. Passa, não sei o quê. Não, não é. Aí você fala com o seu filho, boa noite, bom dia. Bom dia. Não é. Com cada pessoa nós nos comunicamos de uma forma. E eu falo que, Alessandro, a gente, na questão de advogados, você até chegou a comentar mais ou menos isso, mas o advogado, ele pode saber, gente, o livro, até as palavras-chave, de cabo a rabo, todas as leis do mundo, de todas as, enfim, ele pode trabalhar no escritório mais bonito, fazer um escritório, eu tenho dinheiro, vou fazer um escritório top de linha. Colocar aquele escritório maravilhoso, se quando ele chegar para conversar com o cliente não sentir credibilidade nele, não sentir confiança nele, não sentir que ele tem uma fala com autoridade para ele participar de uma audiência e sair de lá com uma voz firme. Alessandra, eu sou fonoaudióloga, né? Eu tenho muito paciente advogado que chega para mim e fala, Lu, tudo que eu preciso na minha vida é ter autoridade na audiência. Para, né, ter aquela firmeza de falar. Porque às vezes eu sei tudo, eu sei o que eu vou falar, mas a minha fala sai um pouco frouxa, sai um pouco mole. E o juiz acaba não passando tanta credibilidade. Eu sei que eu tô certo, eu sei o meu posicionamento, mas eu não passo o que eu quero passar da forma que eu quero passar. Então, muitos deles vêm trabalhar a comunicação por causa disso, para passar credibilidade, para ter uma boa dicção, porque muitas pessoas não têm uma boa dicção. Imagina se eu estivesse falando aqui assim, Alessandro, ó, com você, sem mexer minha boca, com pouca dicção. Gente, as pessoas ficam com preguiça de conversar com gente assim. Aí você fica fazendo muito esforço para ouvir, né? Porque se a boca não mexe, você não consegue nem ver o que ela está falando e nem ouvir. Porque a dicção é fundamental na amplitude do som, para a gente ampliar aquele som. Né? Tem 1000 exercícios para isso que os advogados fazem, contadores fazem. É muito importante nesse momento. E, infelizmente... Então, Perdão. Pode falar, pode falar. Não, eu queria dar, inclusive, uma dica, então, para quem está nos assistindo. Maravilhoso. É uma dica bem bacana. É um contexto que a gente chama de rapport, que seria criar, vamos dizer, a empatia. Existe uma técnica que do inglês chama mirroring, mas que aqui a gente abrasileirou para espelhamento. Não é para você copiar todos os gestos que a pessoa faz, mas a base do espelhamento é você o quê? Você espelhar a fala da pessoa, a respiração, o posicionamento do braço, das pernas, do corpo, a posição de se sentar de um lado do outro, com a mão aqui. Por quê? Quando você começa a discretamente espelhar um movimento da pessoa, você começa a fazer uma comunicação com a pessoa de forma visual. A pessoa não percebe, mas a mente dela sim. Gera uma conexão, né? Exatamente, gera uma conexão. E o que acontece? Se você fizer isso, por exemplo, com alguém que acabou de se estressar, alguém que está alterado e está meio esbaforido, com a respiração mais forte, e você começar no mesmo ritmo da pessoa, e você começar a conduzir essa respiração, você gradualmente começar
a diminuir o tom de voz e a respiração, sendo um pouco mais profunda e prolongada, a pessoa automaticamente começa a assimilar isso também. Uhum. Isso é uma forma de você gerar essa conexão. E dentro da PNL, a gente costuma acompanhar. Acompanhar é o quê? Verificar o que o outro está fazendo antes de agir. Uhum. Depois que a gente já tem uma ideia de como que o outro funciona, Uhum. a gente começa a agir para interferir exatamente naquela conexão. Isso é maravilhoso. Até porque a maioria das pessoas não são assim, né, Alessandro? A maioria das pessoas querem falar, e poucas pessoas querem ouvir. Até te falo mais, as pessoas que são mais, que criam mais conexão, que as pessoas gostam mais de ficar perto, são as pessoas que ouvem. Porque as pessoas têm muita necessidade de serem ouvidas. Então, se a gente entende, se a gente paramos, ouvimos tudo que a pessoa tem para falar, entendemos aquilo que ela está falando e agimos de acordo com aquilo, eu falo isso muito com alunas minhas vendedoras. Eu falo, gente, vocês precisam ouvir o cliente, sentir se ele tá, às vezes ele está num momento, se ele está num momento receptivo, se ele está num momento que ele quer falar, se ele tá, sente a pessoa primeiro, depois você entra com a forma correta, para vocês terem uma conexão e uma boa comunicação. Desculpa, Alessandro, eu te cortei. Não, fica tranquilo. Dando um exemplo, eu gosto de falar muito sobre encantamento do cliente. Uhum. E quando a gente fala encantamento do cliente, eu não estou dizendo especificamente só de quem tem o contato direto com o cliente, que nem um vendedor, um caixa, ou quem faz relações públicas. Mas também quando a gente fala encantamento do cliente, um exemplo bem bacana é como a Disney ela faz o encantamento do cliente. E isso vem de cima para baixo. Eles fazem, existe até a forma Disney, um livro chamado Disney, a forma de encantar clientes, né? E ali eles efetivamente encantam de adultos a crianças de uma forma bem ampla. E eu acredito que as pessoas, independente da posição delas, elas conseguem atender o cliente e encantar de uma maneira mais positiva. E quando a gente fala em encantar o cliente, para ser mais específico, é a gente ouvir o que ele quer dizer para a gente. Ouvir as dores, as necessidades dele. Eu costumo atender meus clientes, ao invés do que muita gente efetivamente faz, se eu, por exemplo, tenho um portfólio de 50 serviços, ou de 50 produtos, 1000 produtos, ao invés de eu começar a falar para esse cliente, eu tenho acessório para carro, acessório para barco, acessório para bicicleta e para moto. Eu tenho tudo que você quiser. Mas ele sequer deu atenção e perguntou qual era a necessidade daquele cliente. Exatamente. Ele não perguntou, por exemplo, se ele está numa loja de acessório para veículos, qual é o tipo de veículo que o senhor tem? O que o senhor gostaria efetivamente de mudar? Qual é a sua intenção na compra, na aquisição desse acessório específico? Exatamente. Não tem aquela troca. Porque se o cliente te falar, eu queria, vamos supor, ele quer uma cortina lateral para o carro. Poxa, mas para que serve isso? Ele está visando o conforto do filho dele que está no banco de trás, no bebezinho, por exemplo. Ele está focando no conforto. Então, é um pai ou uma mãe que ele não está querendo saber de acessório para moto, para-choque, roda, nada do gênero. Ele quer proporcionar um conforto para um bebê que vai ficar no banco de trás, por exemplo. Exatamente. E isso acaba dando
uma credibilidade para você de entender, porque quando você entende o seu cliente, você consegue passar efetivamente o que ele quer e você gera autoridade. E quando você gera autoridade, não é que você é uma autoridade, que você é um político, que você é um policial, que você é... nada do gênero. Autoridade é aquilo que a pessoa pensa de você, não necessariamente o que você acredita em você mesmo. E quando você, por exemplo, vê um médico com estetoscópio e um jaleco branco, a autoridade está na sua cabeça pelo que aquela figura, aquela vestimenta te proporciona. Mas não necessariamente a pessoa tem toda aquela autoconfiança. Sim. Então, se você entende os problemas do seu cliente e você, dentro da sua cabeça, você já formulou quais são as hipóteses que você pode trabalhar com ele, você vai gerar autoridade. Gere para ele reciprocidade. Se você precisa falar com o seu cliente e precisa que em algum momento ele te dê algum retorno ou que ele compre com você, tem a gente conhece bastante, né, Lu? Um gatilho aí da reciprocidade. Maravilhoso. Que tudo que você dá para outra pessoa, inconscientemente, a pessoa tende a te retribuir de alguma maneira. Sim. E você gerou a reciprocidade para a pessoa e você agregou valor a ela, você, de alguma maneira, gerou autoridade na cabeça dela. Quando ela precisar novamente, ela sabe a quem procurar. Exatamente. Alessandro, eu vou até emendar o seu assunto numa live que eu fiz antes de ontem. Exatamente sobre isso. Porque as pessoas querem saber como é que fazem com stories, como é que fazem com o Instagram, e colocam lá, já querem chegar postando. Eu falei, gente, não até empreendedores, vendedores falam, Lu, eu tô colocando lá sapato, vendo sapato, coloco várias fotos dos meus sapatos lá. Lu, eu vendo acessório, coloco várias fotos dos meus acessórios lá. Eu falei, gente, essa fase já passou. Essa fase já passou. Você precisa criar o relacionamento. Como é que eu faço isso, Lu? Primeira coisa, vai dar dicas para os seus clientes, cria o relacionamento, deixe ele precisar de você. Hoje a venda não é mais você ficar oferecendo, só oferecendo. Hoje a venda, você tem que criar uma conexão com a pessoa. Vai lá e fala sobre as botas que vão chegar no inverno, o que vai estar em moda agora. Coloca a cara lá no seu Instagram, a carinha lá, e fala sobre as cores que vão ser tendência, sobre o que vai usar agora, qual acessório que combina com o que, no inverno, o que vai ser. E vai gravando. Porque se você chegar lá já, oferecendo, já falando, ó, eu tô vendendo aqui um sapato. Quem quer essa bota branca? Quem quer essa bota preta? Isso acabou. Porque quando você vai dar tanto conhecimento para aquele cliente, para aquele seguidor, para que quando ele pensar, ele vai falar assim, gente, eu vou dar uma idinha lá naquele Instagram. Aquela moça me dá tanta dica de bota, de como usar as coisas, de não sei o que eu vou lá no Instagram dela que eu quero ver. Então, é esse caso da reciprocidade. Se a gente recebe um cartão de aniversário, você fica, meu Deus do céu, ano que vem eu tenho que dar um cartão para essa pessoa também. Maravilhoso. Aí você ainda quer um cartão mais bonito para dar para essa pessoa. Isso é fundamental. É a questão de... Eu falo até o seguinte com elas. Eu falo assim, você não vai chegar no médico, ele vai enfiar uma injeção em você, ele vai enfiar um comprimido em você. Não. Você vai chegar, vai falar o que você está sentindo, o que você quer. Vocês vão criar aquele relacionamento. A mesma coisa nas redes sociais. A rede social, Alessandro, eu falo que é um shopping hoje. Tem um shopping da vida real, que é uma vitrine, né? Você vai lá, tem 200 vitrines e você escolhe uma para entrar. A rede social virou um shopping cheio de vitrines. Tem 200 fonoaudiólogas lá, 300 fonoaudiólogas lá. Se a pessoa quer melhorar a comunicação, ela vai lá olhar a sua vitrine, se os seus vídeos você conecta com ela, se você passa o que ela quer para ela, né? Se você realmente dá aquilo para ela, e ali ela vai começar a te seguir. Aí ela vai entrar na sua loja, que no caso é o seu Instagram, e vai ver se realmente ela quer permanecer lá com você. E isso em todas as profissões. Então, gente, saibam ouvir, deem, né? Se deem mais para as pessoas, porque esse gatilho realmente da reciprocidade, ele não tem falha, não tem erro. E as coisas vêm pra gente automaticamente. Você fala, meu Deus, será que eu mereço tanto? Mas sinal que você está também proporcionando muito para as pessoas, né, Alessandro? Com certeza.
Na realidade, isso aí é cíclico, né? É um Exatamente. movimento ali que ele não para. E a partir da hora que você começa, não tem fim. Uhum, Mas a minha sugestão, sempre ofereça primeiro, nunca espere. uhum. Nunca espere É, nada de ninguém, porque, como exatamente. eu falei agora há pouco, a frustração será sua. Ah, sim. Então, faça. Uhum. Agregue valor a outra pessoa, converse, ouça, saiba as dores e encaminhe efetivamente o seu conhecimento para atender aquela necessidade do seu cliente. Que a volta Saiba se vem. comunicar. Sim, vem, porque você vai ser assertivo, você gera autoridade e vem efetivamente aí um novo cliente, um novo relacionamento e até indicações. Poxa, eu vi a Lu lá que é fonoaudióloga e o conteúdo dela é fantástico, então eu indico a Lu, Uhum, exatamente. Exatamente. Por isso porque que, eu gostei da comunicação. exatamente. Alessandro, eu nem senti a nossa hora passar, mas daqui a 2 minutos a live vai ser encerrada, porque 1 hora o Instagram, pá, tira a gente do ar, né? Ó, muito Hum, obrigada, Alessandro, pela presença. eu que agradeço Adorei a te receber oportunidade. aqui no meu Instagram, para minha audiência. Gente, obrigada a todo mundo. Alessandro, mais e mais sucesso para você. Viu? Obrigada Obrigado para mesmo você pela também. sua presença aqui. E obrigada a todo mundo que participou, que esteve presente. Muito obrigada mesmo de coração. Gente, adicionem lá o Um abraço para Alessandro. vocês. Adicionem lá o Instagram do Alessandro. Quem quiser, tira um print aqui, marca a gente, porque a gente adora. Eu reposto no meu Instagram também. Tá bom? Obrigada, Alessandro. Boa Perfeito. noite, viu? Obrigada por todas Boa as noite. dicas. Tenho certeza que todo mundo adorou. Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau. Outro, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.